Olá, no nosso inusitado diálogo franco de hoje, como eu defini, professor, após 22 anos de uma carreira profissional bem-sucedida em multinacionais francesas, né, o que o levou a essa guinada de executivo para integrante da Polícia Civil Paulista? Já que eu estou revelando agora, o mestre é investigador de polícia do GOI, Grupo de Operações Especiais da Polícia, né, um grupo de elite da Polícia Civil Paulista. O que o levou a essa guinada? Eu tinha 53 anos na época, foi em 97. Quando o senhor ingressou na polícia? Quando eu entreguei por concurso, evidentemente. Acontece que eu comecei a dar alguns treinamentos para os policiais do GOI a convite do então supervisor, Dr. Roberto Pacheco de Toledo. Mas eu era gerente de controle e gestão da CBE. Então eu levei meus tatames para a base do GOI e assim, de forma espontânea, em forma de contribuição, eu chegava às 6h30 da manhã e dava treinamentos para os policiais. E comecei a perceber que os policiais, que o Aikido era a atividade mais apropriada em termos de defesa pessoal para um policial. Porque a gente olha assim, esses documentários, os filmes, a atuação assim, nem sempre é adequada. Há muito, né, a televisão, a mídia sempre demonstra isso. Então, o Aikido é assim. Muita violência desnecessária. Muita violência, muita agressão, inclusive em situações, digamos, irregulares, né? Então, o Aikido não só essa questão da aplicação motora, do movimento de mobilização, ela trabalha essa parte mental, da filosofia. Mas aí o senhor se envolveu com a atividade policial, gostou dessa área? Aí o doutor Pacheco falou assim, olha, se você tiver a intenção de colocar o Aikido dentro da atividade de polícia, você tem que prestar concurso. Eu falei, eu com 53 anos, depois de formado, voltar lá nas cartilhas e começar a estudar outra vez, mas aquilo me chamou. Eu achei a minha obrigação de contribuir com a sociedade, porque muita gente reclama, né, da segurança, dos problemas que nós temos e não mexe nada, não faz nada. Falei, não, chegou a hora de eu contribuir. E aí prestei o concurso lá. Tinha, nossa, muitos candidatos, né? Fiz o exame. Isso há quanto tempo, professor? Quanto tempo faz isso? Então, foi em 97. Foi o concurso de... Eu tomei quase posse... 20 anos já. Eu tomei posse no dia 5, a assinatura lá, recebi as credenciais, lá foi no dia 5 de novembro de 1997. E daqui 2 anos eu já me aposento com 70 anos. E o senhor treinou policiais do GOI e é o mesmo método aplicado, no caso, aos religiosos ou não? É quase o mesmo, porque a diferença está no seguinte. Porque o policial, na hora que ele vai atuar, ele vai encontrar uma certa resistência. Certa não, às vezes uma resistência contundente, né? E enquanto na atividade religiosa é mais uma prevenção, uma defesa. Então é aí a diferença. Diríamos que na modalidade atual, da forma que se coloca, é mais light, então, dos religiosos. Não é light, porque se o senhor olhar um treinamento, as técnicas de imobilização são as mesmas. Tudo é igual. Só se agrega essa questão da pessoa tentar escapar. Então, o que se faz no GOI, as aplicações das técnicas não provocam lesão corporal. Não é passível de uma constatação de corpo de delito. Interessante. Mas, professor, e quais os limites de idade impostos? Bom, nós temos a pessoa mais experiente, né? Ela começou a fazer Aikido com 73 anos. Começou. Nunca fez nada. Estava com uma dor aqui na lombar, né, um ciático, tinha uma hernia de disco e ele andava curvado já. Porque as articulações, com o tempo, elas vão se atrofiando, se intoxicando. Se desgastam e o que é pior, ela endurece. E o ácido úrico que tem, assim, essa ingestão, endurece as articulações. Só que a renovação da articulação, das células da articulação, não são feitas pelas artérias, pelo sangue. Ela é renovada pelo líquido sinovial. Quando aparece o líquido sinovial? Quando a gente trabalha as articulações. Quanto mais a pessoa mexe as articulações, mais saúde motora ela vai ter. Que beleza. Só concluindo. Pois não. Começou com 73 anos, hoje ele está com tem 84, acabou esse negócio de hernia de disco, não sei, anda ereto, faz de tudo que ele pode fazer. Mestre, e o cidadão comum
que está nos assistindo, a grande maioria de todos nós, né, deve se comportar como no seu dia a dia, diante de tanta insegurança e tanta violência? O que fazer? Bom, a primeira coisa que precisa ficar bem clara, nós somos quase 200 milhões de habitantes, né? Não existem 200 milhões de policiais, certo? Para proteger cada um. Para proteger cada um. É só fazer uma continha. Então eu preciso cuidar de mim. Quanto mais eu me cuidar, é melhor. Aí vamos lá, por partes. A primeira questão é a atenção, o desenvolvimento da capacidade de observação. Observar o entorno, no entorno. Tá assim, não ficar no celular dentro do carro conversando, não ficar esperando ninguém na rua, né? Então essa parte da conduta tem que mudar. Ele tem que imaginar que está que nem um samurai. Situação de risco sempre. Que nem um samurai. Que nem, certo, uma pessoa que está em situação de risco mesmo. Tem que estar sempre atento, sem ficar neurótico. Ele não pode ter neurose disso, mas ele tem que estar atento. E no limite, se houver, começa pelos bate-bocas, pelos confrontos. Nas casas noturnas, tem gente que mata uma pessoa por causa de um desentendimento dentro de uma casa noturna. É verdade. Certo? Então, nesse momento, quando já está acontecendo alguma coisa, ele tem que ter serenidade, para não entrar naquela energia que está vindo, que o Aikido traz essa... Nós poderíamos usar a expressão serenidade nas adversidades? Perfeito. É isso? Eu consegui entender bem. Só que não é apenas... Eu não pratico Aikido, eu lutei judô, mas há muito tempo. Só que não é apenas a pessoa ficar serena, tranquila. É a paz, né? A palavra Budo, em japonês, está escrito assim, ó, Budo, que é arte marcial. Foi traduzido como arte marcial. Mas na origem do ideograma Budo está escrito a arte da paz. Então, quem pratica uma modalidade dessa, ela está apregoando a paz. Não a paz passiva, sabe? Né? É uma paz ativa, que ela faça com que, alicerçada em 3 elementos. Uma paz agregada a 3 elementos. O caráter dela, a justiça e a técnica. A técnica que é o treinamento individual para conseguir essa paz. Primeiro, para ela mesma. Tudo começa nela. Então, no Aikido a gente aprende a não criticar os outros. O princípio é assim, eu quero melhorar o mundo, muito bem, começa por você. Certo? Então o que ele vai agregar? A paz para si e a paz para sua família. Pois é, professor, lamentavelmente o tempo é muito curto num diálogo franco com o senhor. Eu quero até registrar aqui que o mestre Roberto, por esses dias, foi batizado na Igreja Católica. É isso, domingo. E domingo tive agora, essa domingo graça, passado. Que bom. Tive uma graça. E eu acho que essa, tenho certeza, não eu acho, mas eu tenho certeza que essa evolução espiritual faz com que o senhor se aprimore mais ainda no Aikido. Muito obrigado ao senhor, um programa diferente, certamente o nosso telespectador está satisfeito em ver essa demonstração oferecida aqui. E vamos convidá-lo outras vezes. Muito obrigado. Obrigado. Meus agradecimentos. Um bom dia, um bom domingo. Os meus agradecimentos também à dona Neuza e aos nossos colaboradores, o Nelson e o Fábio hoje, ao Cristiano, que é o nosso produtor. Até o próximo domingo, se Deus quiser, no mesmo horário. E muito obrigado pela audiência.